O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos queridos, eu tenho certeza que esse trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje está ressoando no coração da gente. Ao longo desses dias, nós, nenhuma semana atrás, ouvimos esse trechinho do Evangelho na Santa Missa e hoje ele se repete. E a gente poderia tirar muita coisa boa dessa parábola a respeito de joio e trigo, mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor do coração de Deus, do jeito de Deus ser, que se mostra nessa parábola. Nessa história, Jesus fala para nós da paciência de Deus. Nosso Deus é um Deus paciente. Nosso Deus é um Deus que sabe esperar. Nosso Deus é um Deus que acredita nas sementes que Ele planta e sabe esperar a hora delas germinarem. Eu tenho certeza que nós estamos aqui hoje porque nós fomos muitas vezes na nossa vida abençoados pela paciência de Deus conosco. Deus sabe esperar pelo ritmo da gente e às vezes o nosso ritmo é bem devagarinho. Deus acredita no bem que Ele semeou em nós, por isso Ele deixa a gente crescer. Ele sabe que no tempo certo, na hora certa, o que Ele plantou no nosso coração vai germinar. Nosso Deus é paciente, suporta as nossas demoras. Como Ele faz comigo e com você, Ele quer nos ensinar a fazer também uns com os outros. Nosso Deus é um Deus muito paciente. Eu
infelizmente, às vezes sou muito apressado. Eu, às vezes, sou muito impaciente. De manhã, nós lembramos do salmo que foi proclamado na missa de domingo passado. O Senhor é assim: amor, paciência e perdão. Eu, às vezes, não consigo. Eu, às vezes, sou amor, mas eu sou amor, impaciência e mágoa. Eu, às vezes, sou amor, pressa e ressentimento. Deus quer me ensinar a ter um amor paciente. Quem ama do jeito de Deus sabe esperar pelo outro. Quem ama do jeito de Deus entende que o outro nem sempre anda no ritmo da gente, nem sempre consegue ser o que a gente achava que ele tinha que ser para ontem. Quem ama do jeito de Deus consegue perceber os passinhos que o outro dá no ritmo dele. Deus ama você e a mim desse jeito. Deus fica feliz com cada pequeno passo que a gente consegue dar na direção certa. E Ele fica muito mais feliz com os nossos pequenos passos na direção certa do que fica zangado com os nossos passos na direção errada. A Bíblia diz que o nosso Deus é rápido para perdoar e lento para se irritar. Eu estou precisando aprender a ser assim. Eu às vezes demoro para perdoar e rapidinho eu me irrito, eu me impaciento. Tudo é para ontem, tudo não está bom porque não é do jeito que eu quero. Eu sei que essas coisas a maioria dos irmãos não passa, mas fazer o quê? Vamos continuar falando assim mesmo, né? Sabem, irmãos, nosso Deus é um Deus que acredita no que Ele tem plantado dentro de nós. A parábola que Jesus nos contou diz assim: nosso Deus é um Deus semeador. Primeira coisa importante, Deus trabalha com sementes. Uma semente carrega dentro dela muita vida, uma semente carrega dentro dela muito potencial, mas uma semente só germina, só brota se ela for plantada. E nenhuma semente é plantada e brota no mesmo dia. Quem planta a semente, depois que a plantou, durante um bom tempo sequer é capaz de enxergá-la. Ela foi escondida na terra. Mas você tem que cuidar da semente, você tem que regá-la, você tem que esperar por ela. Você não vê, mas você sabe que a semente foi colocada ali. Então você cuida, você aposta na semente. Nosso Deus é um Deus semeador. Ele trabalha com sementes. O que vem de Deus, ao contrário do que a gente gostaria que fosse, normalmente não vem pronto. Deus joga sementes nas suas mãos. Você pode levantar sua mão um instantinho assim? Rapidinho, uma só, assim. Dá uma olhadinha. Tem sementes de Deus que Ele confiou a você, ó. Estão plantadas aí. Ele plantou. Ele está cuidando delas, mas e você tem cuidado das sementes de Deus que Ele te confiou? Sua família é uma semente de Deus. O seu ministério, o seu chamado é uma semente de Deus. Seu trabalho é uma semente de Deus. O problema é que, como é semente, às vezes a gente não cuida. A gente queria que a semente tivesse logo bonita, frondosa. E quanta coisa Deus plantou na nossa vida e a gente perdeu porque não zelou, não cuidou. Eu preciso aprender a cuidar do que Deus me deu. Eu preciso aprender a cuidar das pessoas que Deus me deu. Eu preciso aprender a amar as sementes que Deus me deu. Tem tempos na minha vida em que eu sequer as vejo. Elas estão plantadas, mas eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou acreditar no que Deus começou em mim. Porque me parece que tem uma passagem da Bíblia que diz que aquele que começou em nós uma boa obra é capaz de completá-la. O que Deus começou na sua vida, se você perseverar, se você cuidar,
Ele completa. Nosso Deus não deixa nenhuma obra inacabada. Ele não é pego de surpresa por problemas no meio da obra. Ainda que haja problemas, toda obra tem problema, né? A gente se programa para um tempo e demora mais. A gente se programa para gastar X e acaba gastando mais. Deus nunca é pego de surpresa. Ele pode investir em você sempre. Ele cuida das sementes que Ele te deu, mas você também tem que cuidar. A gente menospreza as sementes de Deus, reclama delas, não cuida com carinho. Jesus diz: o semeador semeou a boa semente. E a boa semente começou a brotar, germinar. Mas numa noite, um inimigo foi no meio do campo e lançou também sementes de joio, sementes de mato, sementes de erva daninha no meio do campo. E essas sementes também começaram a brotar. Uma manhã, os empregados daquele campo, quando se aproximaram da plantação, levaram um susto. Olharam para a plantação e diante dos olhos deles, eles só conseguiam ver uma coisa: o joio brotando no meio do campo. O trigo também estava brotando, mas eles só conseguiam ver o joio. De repente, eles se enfureceram porque não entendiam. Alguém fez alguma coisa, algo deu errado, só tem joio. Tinha trigo também, mas eles não conseguiam mais reparar no trigo. A vontade que eles tiveram foi de voar sobre aquele joio e com violência, rapidinho, arrancar o joio que estava crescendo. Mas eles pensaram: vamos falar com o patrão. E foram dizer: patrão, tem joio crescendo no meio do trigo que você plantou. Você quer que a gente arranque logo? E o patrão diz: esperem, deixem crescer, deixem crescer. Esse patrão, ele não é apressado, ele não tem reações violentas. Eu não sei se alguns irmãos aqui costumam ter reações violentas quando alguma coisa sai diferente do que a gente tinha planejado. O problema era desse tamanho, mas por causa da reação violenta da gente, o problema ficou desse tamanho. E um probleminha vira um problemão. Esse patrão não é violento, não é apressado, ele diz: deixem crescer. Sabe, irmãos, quantas vezes o Pai do céu olhou lá do céu para a gente e viu a gente tentando fazer as coisas do nosso jeito, tentando acertar do nosso jeito, correndo para cá, correndo para lá, e Ele deve ter dito: eu vou deixar crescer, eu vou dar tempo, eu vou dar espaço. Esse meu filho, essa minha filha vai amadurecer, e eu sei que eu plantei trigo nessa vida. Esse trigo vai brotar, o joio vai ficar para trás, deixa crescer. Quanto tempo Deus nos deu, quanto espaço Deus nos deu para a gente virar gente grande, para a gente tomar as nossas decisões. Algumas delas muito acertadas, porque a gente ficou pertinho dele. Outras decisões todas atropeladas, porque a gente achou que conseguia dar conta sozinho. Mas o importante é que Deus tem deixado a gente crescer. Ele não atropela as coisas. Bom, a gente disse no começo da nossa partilha da palavra que o que Deus faz com a gente precisa aprender a fazer uns com os outros. Você, lá em casa, você esse fim de semana está na Canção Nova. Oh, bênção! Tanta gente boa, tanta gente de fé, tanta gente de tantos lugares. A gente conversa, tem assunto até. Mas amanhã, de repente, quando você voltar para casa, você vai chegar em casa, vai abrir a porta, está todo mundo lá. Eles não vieram à Canção Nova, eles estão do jeitinho deles lá, com a turminha de casa. Você tem sabido dar espaço, ou você acaba atropelando tudo, com pressa, de maneira violenta? Eu quero arrancar o joio. E às vezes a gente quer arrancar o joio, faz até cara feia. O pessoal fica até com medo da gente. Como é que tem sido em casa?
Você tem dado tempo para as pessoas? Você acredita no trigo que Deus plantou dentro delas? Ou será que, como os empregados desse campo, todo dia de manhã quando você acorda, você olha para a turminha em casa e só vê joio, nunca vê trigo? Os empregados da parábola de Jesus, uma manhã acordaram e ficaram assustados, porque eles só conseguiam enxergar o joio na plantação, e não perceberam que tinha trigo no meio. Quase que eles voaram para arrancar o joio e iam acabar machucando também o trigo. Sabem, irmãos, há pessoas, e não há muitas delas aqui, graças a Deus, que parece que quando olham para casa, quando olham para a sua vida, só veem o joio, só veem o que tem de mais feio na vida, nunca reparam no que Deus está fazendo, no que Deus plantou, no que tem de bonito. E uma pessoa que só vê o joio, acaba se tornando uma pessoa agressiva, que quer arrancar o joio de qualquer maneira e acaba machucando também o que tem de bom no outro. Acaba se tornando uma pessoa dura. Ela nunca repara o trigo que Deus está plantando, o trigo que está crescendo, ela só repara no que não está bom. Essa pessoa nunca faz um elogio para ninguém, nunca repara, que beleza, você hoje fez uma coisa tão bonita. Ela só repara no que não está legal. Não tem ninguém assim aqui, eu sei disso. Mas vocês vão de convir comigo que conviver com uma pessoa que nunca diz uma palavra de estímulo, uma pessoa que nunca rega o trigo, mas só quer saber de arrancar o joio, e às vezes de maneira violenta, deve ser difícil, hein? E olha que há umas pessoas que às vezes até vêm à igreja, vem a canção nova, mas na hora de lidar com o pessoal que está andando num ritmo diferente, eita, atropela tudo, fala com violência, age com violência, de maneira apressada, julga, condena, só repara no que não está bom. Eu queria, chega em casa, Deus me livre, você não vai fazer isso amanhã, chega em casa dizendo assim: eu queria ter ficado lá, lá é o céu, aqui em casa tem vocês, lá é o céu, aqui em casa são vocês. Olha, eu queria dizer para você que Deus confiou a você o trigo que está plantado lá na sua casa. Cuida desse trigo, rega esse trigo, e ao invés de ficar só reparando no joio, no que não está bom, incentiva, motiva aquele trigo que Deus tem plantado no coração das pessoas da sua casa. Padre, mas o senhor não mora lá em casa, o senhor não sabe como é que eles são. Nem quero morar, eu tenho os meus, e eles também me têm. Mas olha, eu tenho certeza que se a gente aprender com Deus a olhar para as pessoas, a gente vai começar a reparar quanta coisa boa Deus plantou e está crescendo. Quando você cuida do trigo, quando você rega o trigo, quando você entusiasma o trigo de Deus que há no coração das pessoas, o joio vai perdendo força, vai murchando, vai ficando para trás. Qual foi a última vez que você disse uma palavra de incentivo para o pessoal em casa? Ou será que ultimamente o pessoal lá em casa só escuta você reclamando do que não está bom? Irmãos, ser reclamão não ajuda ninguém ao redor da gente. Ser azedo azeda quem está do lado da gente. Eu acho que o nosso Deus não é azedo, não é reclamão. Ele é amor, paciência e perdão. Quem ama do jeito de Deus, curte os pequenos passos que as pessoas ao seu lado estão dando. Quem olha para os outros como os operários do campo dessa parábola, só repara no joio, no que não está legal, só reclama, só reage com violência. Pergunta para quem está do seu lado, acorda essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: você é muito reclamão, meu irmão? Você é reclamão demais? Como é que é contigo? Eu não sei se o pessoal em casa pergunta para ele: e você, é reclamão?
seja reclamão não. Diz para ele assim: rega o trigo, repara no que está bom, acredita no que Deus plantou. Queria dizer mais uma coisinha para você, de modo especial para quem é pai ou mãe de família. Quantos aqui são pais e mães de família? Levantem a mão. Beleza. Só uma coisinha para você. Pais e mães de família têm autoridade sobre a casa, e essa autoridade também serve para repreender e corrigir. Se o pai e a mãe de família não usam a autoridade que receberam de Deus, algum outro vai usar mal essa autoridade, vai falar alto na vida dos filhos. Agora, existem maneiras e maneiras de corrigir. Existe uma maneira de corrigir com a qual você ajuda o seu filho a botar para fora o que ele tem de melhor. Você incentiva ele a dar mais. Você rega o trigo. E existe uma maneira de corrigir com a qual você avança sobre o joio de maneira apressada, violenta, e empurra para baixo os seus filhos. Quando Deus nos corrige, e a Bíblia diz que Ele corrige, hein? Quando Deus quer acertar o prumo da gente, Ele nunca faz isso botando a gente para baixo. Sentimento de culpa, que é um negócio pesado, que faz você se sentir a pior coisa do mundo, isso não é plantado por Deus. Deus planta arrependimento, que é um negócio que ajuda a gente a prosseguir. Quando Deus nos corrige, Ele não nos põe para baixo, Ele nos impulsiona para que a gente dê o nosso melhor. Ele acredita no potencial que a gente tem. Papai e mamãe tem muito trigo para você regar dentro do coração dos seus filhos. Cuidado para não querer arrancar o joio com violência e acabar matando tanta coisa boa que tem dentro deles, e acabar tornando o seu filho ou a sua filha uma pessoa tímida diante da vida, insegura, que não acredita no que ela carrega dentro dela ou dentro dele. Rega o trigo e o joio vai ficando para trás. Incentiva, motiva, repara no que eles fazem de bom, elogia. Não seja daquele pai ou daquela mãe que quando o filho faz uma coisa boa, a única coisa que o papai ou a mamãe diz é: não fez mais do que obrigação. Oh, pelo amor de Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Elogia, repara no que está bom. Repara no que está bom. Por outro lado, filhos, a gente precisa aprender a ter gratidão por quem faz a gente chegar lá. E quem faz a gente chegar lá é o papai, é a mamãe, e a gente não pode esquecer deles. E tem filhos que Deus os guarde, mas olha, também são incapazes de dizer um obrigado, incapazes de elogiar aquilo que os pais fazem. Sempre os pais são: ih, pai, você é muito careta, ih, pai, você não sabe de nada, e eu queria ser da família da vizinha. O cheirinho da comida da casa da vizinha é muito melhor que o daqui de casa. Queridos, a gente precisa aprender a reparar mais no que tem de bonito em quem está do lado da gente. A gente precisa aprender a reparar mais no trigo que está crescendo dentro da gente e em quem está do nosso lado. Quando a gente repara no que Deus está fazendo, outras coisas, aos poucos, vão ficando para trás. Tenha paciência com as pessoas que Deus confiou a você. São sementes, vão amadurecer, vão crescer, e são sementes boas, viu? Acredite que eles estão dando os passinhos deles. Não é no seu ritmo, e não adianta você querer pegar na mão deles e arrastar com você. Curte os pequenos passos que eles conseguem dar.
quando a gente é incapaz de perceber quanta coisa boa tem no outro, a gente não curte nada, a gente fica com o coração, como Jesus disse, endurecido. E segundo as palavras de Jesus, dureza de coração é o que acaba com um casamento, com uma família. O coração fica endurecido quando a gente olha para o outro e não vê nada de bom, e não vê trigo, só vê joio. E qualquer coisa boa que o outro faça, a gente não acolhe, a gente rechaça. Eu sei que isso também não acontece, mas algumas esposas, meu Deus, o marido, ela só reclama. Um dia, bate um vento do espírito e pega o marido assim, e o marido está na rua, ele resolve comprar uma rosa para a esposa, olha que bonito, e levar a rosa para casa. Ele entra em casa, um dia desse eu ouvi uma senhora lá no Rio dizer isso, entra em casa ainda cantando uma música daquele tempo, aceita as rosas que te dou. Qualquer pessoa cujo coração ainda não endureceu, quando vê alguém lhe oferecendo uma rosa, o que faz? Obrigado. Não, ela não faz isso. Ele oferece uma rosa e ela faz assim. Atrás dessa rosa vem o quê? Alguma coisa você está querendo pedir desculpas. Alguma coisa você está querendo. Qual é o problema? Você conhece alguém que faça isso, minha filha? Pelo amor de Deus. Irmãos, olha, a liturgia da igreja diz que a gente tem que ter corações ao alto e o pé no chão. O pé no chão, coração ao alto. Você ora pela sua família, vem a canção nova, e a primeira coisa é quando você entra no portão, meu Deus, muda a minha família, abençoa a minha família. Mas de repente você está esperando que, eu não sei o que você está esperando, que aconteça o quê? Que caia uma família pronta de novo do céu, pluf, na sua cabeça? Não vai. Nossa vida muda quando a gente aprende a encher com muito amor esses pequenos gestos do dia a dia. Deus está aí. Se você não é capaz de acolher, de curtir com gratidão um pequeno gesto de amor, um pequeno passo que a pessoa ao seu lado está dando, mesmo que seja um marido que não é perfeito, se você não é capaz de curtir isso, seu coração a cada dia endurece mais. Você não vê, as mudanças estão acontecendo, mas quem não muda é você, porque coração endurecido é pedra, pedra não muda. A pedra é aquilo ali, acabou. Sabem, irmãos, saber curtir os pequenos passinhos que as pessoas ao nosso lado dão, é sinal de que a gente se tornou paciente, é sinal de que a gente está olhando para elas do jeito de Deus. Jesus era craque em ver o bem que havia nas pessoas. Todo mundo olhava para alguém e só via joio. Jesus olhava, tem trigo plantado aí dentro. Lembra de Zaqueu, baixinho? Quem é que dava alguma coisa por aquele homem? E de repente Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, quero jantar na sua casa. Jesus um dia passa por um cobrador de impostos, Mateus. Ninguém queria esse cara por perto. E Jesus diz para ele: vem comigo, vem comigo. Jesus olha para Madalena com uma história toda arrebentada e acredita naquela mulher, no bem que havia dentro dela e que aqueles demônios todos não tinham conseguido matar. Jesus era craque em enxergar fundo o que Deus havia plantado de mais bonito no coração das pessoas. Por isso, quando as pessoas se achegavam a Jesus, elas se sentiam empurradas para frente, tinham vontade de mudar para melhor. Como seria maravilhoso se fosse assim com a gente. Quando as pessoas chegam perto da gente, que a gente conseguisse ver quanta coisa boa tem dentro delas, e elas tivessem vontade de crescer, de amadurecer, de viver algo bom de Deus para a vida delas. Jesus não passava o tempo inteiro arrancando joio com violência, condenando, culpando,
cobrando, Jesus estendia a mão e ajudava as pessoas a botarem para fora o trigo, o melhor de Deus que elas carregavam dentro delas. Queridos, deve ser um negócio muito ruim as pessoas conviverem com alguém chamado cristão, mas com quem é difícil lidar, porque perto dessa pessoa todo mundo passa mal, porque espera sempre o pior, uma bronca, um grito, uma recriminação. Deus nos livre. De vez em quando lá no Rio acontece isso, você acredita? O pessoal reclama: ih, padre, olha, minha mãe, minha sogra, meu pai, sei lá quem, vai à igreja, mas olha, quando chega em casa só põe a gente para baixo, diz umas palavras que machucam. Irmãos, cristãos não são pessoas complicadas de se conviver, são pessoas como Jesus, que acreditam, que apostam no melhor, que veem o trigo que está crescendo, que não reparam só no joio, que não tem o coração endurecido por reclamações, cobranças o tempo inteiro. Rega o trigo de Deus que tem na sua casa, cuida dele, tem paciência, e você vai ver que a turminha lá em casa pode não estar ganhando os 100 metros rasos numa Olimpíada, mas eles estão dando os passinhos deles. Curte isso, curte isso. O pessoal em casa pode não estar convertidão, mas de repente um diz para você: é porque quando eu saio de casa e sempre faço uma oração. Diz assim quando ele falar isso: poxa, que bom você me dizer, gostei de dizer isso. Não, a pessoa diz: eu saio de casa e eu faço uma oração. E aí você diz assim: você ainda sabe rezar? Faz uma oração? Tenha gratidão pelos passos que as pessoas ao seu lado dão, e você vai ver que você também vai dar passos largos. Você vai ser cada vez mais uma bênção de Deus na vida dessas pessoas. Você pode ficar de pé um instantinho para despertar e para a gente orar, terminando a partilha da palavra, pedindo ao Senhor que a gente seja um pouquinho mais parecido com Ele. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, se você puder, incline um pouquinho a sua cabeça, porque Deus está aqui. E sabe, meu irmão querido, minha irmã, Deus está aqui com o seu coração cheio de paciência, apostando, investindo em nós. Meu Pai, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor não desistiu de mim. Meu Pai, eu te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor olha com uma alegria enorme para o trigo que vai crescendo no meu coração, na minha vida. Foi o Senhor quem plantou. Pai, eu te agradeço porque eu tenho certeza que no tempo certo as tuas sementes vão crescer, vão dar fruto na minha vida. Meu Pai, hoje eu te peço, não deixa o meu coração se endurecer. Pai, eu tenho reparado demais só naquilo que não está bom. Eu tenho ficado com o coração tão amargo, tão azedo. Pai, eu não quero ser aquela pessoa lá em casa que só reclama, só critica. Coloca nos meus lábios uma palavra que edifica, que levanta, que encoraja, que estimula, que anima. Pai querido, me ensina a olhar para as pessoas do meu lado como Jesus olhava. Me ensina a acreditar que tem trigo de Deus no coração delas. Pai, me ajuda a olhar para a minha família de um jeito melhor. Me ajuda a olhar para a minha família e acreditar que tem algo bom que vai germinar ali. Me ajuda a olhar para a minha família e me sentir agradecido por ela. Pai, eu te agradeço por cada semente que você colocou nas minhas mãos. Olha, agora fecha a sua mão assim, olha, segura a semente de Deus que está aí. Fecha a sua mão assim, ó. Deus confiou algo a você. Agarra o que Deus te deu. Não perde o que Deus te deu.
Deus te deu uma família, Deus selou a sua família com o sacramento do matrimônio, Deus selou seus filhos com o sacramento do batismo. Agarra as sementes que Deus te deu, não deixa o vento levar, não deixa essas sementes serem queimadas. Cuida do que Deus te deu. Diz para o Senhor assim: Senhor, eu vou cuidar do que é meu, eu vou cuidar do que o Senhor me confiou. Eu amo a minha família, eu amo o meu chamado, eu amo o que o Senhor entregou a mim, Senhor. Senhor, eu vou guardar e vou cuidar daquilo que o Senhor plantou na minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero ver brotar, eu quero ver brotar tudo que o Senhor plantou. Em nome de Jesus Cristo, a minha vida não é um deserto, a minha vida é um jardim plantado pela mão de Deus. Em nome de Jesus, a minha vida não é estéril, a minha vida é fecunda pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, os meus filhos são trigo de Deus, e esse trigo vai dar fruto, vai brotar. Em nome de Jesus, meu casamento veio das mãos de Deus, e eu e o Senhor vamos cuidar dele com amor, paciência e perdão. Abençoa, Senhor, rega a minha vida, meu Deus, rega a minha vida com o teu Espírito Santo, rega a minha vida com a tua água viva, e lava o meu coração e cura o meu coração, e me faz um homem novo, uma mulher nova, cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!